Vocês conhecem um Senhor mais maravilhoso que Jesus? Não. Vocês conhecem alguém mais belo do que Jesus? Eu também não. Ele é o mais formoso, é o mais elevado, o mais sublime de todos. Que Senhor glorioso é esse que nós temos? Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João 13, vamos ler 2 versos aqui, 34 e 35. A palavra de Deus assim diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Outra passagem, 1 João, capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo 3. E aqui nós vamos ler versículos 14 inicialmente, onde diz assim a palavra de Deus: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E por fim, a outra menção, 1 João, capítulo 4, onde nós estamos aí pertinho, versículos 7 e 8 inicialmente, onde a palavra de Deus assim diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Versículos 10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós iniciamos esse tempo, esta oração, reconhecendo a nossa fraqueza e também nossa pobreza nesse assunto tão caro ao Teu próprio coração, que é o amor entre os irmãos. E nós te pedimos, amado Pai, nos ajuda, nos socorra, visita-nos nessa manhã, por Tua graça pedimos-te, quebra nossos corações, amém, para que dos nossos corações de verdade possa extravasar o genuíno amor. É o que nós te pedimos, no precioso nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. O encargo dessa manhã tem como direção: novo mandamento vos dou. Na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é seguindo as pegadas dos outros irmãos que têm compartilhado aqui nos domingos pela manhã. Eles têm trazido ao nosso coração este assunto tão elevado, tão precioso, que é o amor entre os irmãos. E nós já temos percebido que nessa matéria nós somos devedores. Nessa matéria nós temos algo em dívida com todos os nossos amados irmãos. No último compartilhar que eu havia feito aqui junto aos meus amados, eu havia dito a vocês algo extremamente importante, eu quero repetir nessa manhã. Que na realidade o mais poderoso, o mais convincente, o mais elevado testemunho que nós podemos dar ao mundo está relacionado com o amor que nós manifestamos de uns para com os outros.
A maneira mais especial, mais gloriosa que nós temos de manifestar que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus é quando nós amarmos uns aos outros. Queridos irmãos, a verdadeira insígnia, o verdadeiro selo autenticador, a verdadeira pedra de toque do cristianismo não pode ser outra senão o próprio amor. Amor este que deve ser manifestado entre os irmãos. O texto primeiro que nós lemos diz lá: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vocês devem amar uns aos outros. Palavras do Senhor Jesus Cristo. O amor é a mais elevada virtude do cristianismo. Não tem virtude, não tem atributo mais elevado do cristão do que este, o amor. Sabe, José Luiz, o amor é muito mais elevado do que o saber, do que qualquer gnose, do que qualquer conhecimento. Não precisam abrir, mas lá em 1 Coríntios 8, versículo 1, na parte B, vocês vão encontrar o seguinte: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O amor constrói, o amor consolida. Então o amor é superior ao conhecimento. Mas quando vocês leem Colossenses 3,14, que também vocês não precisam abrir, vocês só prestem atenção, por favor, lá diz que o amor é o vínculo da perfeição. O amor, na realidade, é o laço final que gera a perfeição. O amor é extremamente importante. Então o amor está muito mais elevado do que qualquer conhecimento. O amor é esse laço, esse vínculo da perfeição. Mas eu quero dizer para vocês também que o amor, ele é mais importante do que todos os dons espirituais. Agora eu quero que vocês abram suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. O último versículo é versículo 31. Depois do apóstolo Paulo ter falado várias e várias realidades a respeito dos dons espirituais, das funções de cada membro do corpo de Cristo, então ele no versículo 31 ele diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, sobremodo preeminente. Então ele entra no capítulo 13 e vai nos mostrar a realidade daquilo que é o mais elevado dom espiritual que nós temos, que é o amor. E aqui, quando nós colocamos nossos olhos no capítulo 3, versículo 1, então Paulo vai mostrar pelo menos 4 vezes o ainda que para nós. Ele vai mostrar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Anderson, você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, você não é nada mais do que comparado aqui como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Mas ele vai na sequência e vai dizer, ainda que eu tenho o dom de profetizar, isso é dom divino. E você pode conhecer todos os mistérios da ciência. Renan, você pode ser aquele que tem o ápice de todas as revelações proféticas. Você pode ter todo o conhecimento da ciência, mas se você não tiver amor, para nada serve. Ele continua dizendo para nós aqui, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Rodrigo, você pode ter a fé do tamanho que for. Você pode até no seu poder de fé transportar montes, mas se você não tiver amor, nada você é. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, vamos doar tudo que nós temos de riqueza. Tudo, absolutamente tudo. Mas se você fizer isso, isentado do amor, absolutamente você é nada, como diz a Bíblia. E por fim ele vai mostrar, ainda que alguém possa entregar o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso será aproveitado. Mauricião,
Você pode ir para a fogueira. Mas se você for para a fogueira sem que tenha amor, nada, absolutamente nada você é. O amor, aí ele vai começar a descrição clara daquilo que é o ápice do amor. Então nós estamos diante dessa situação aqui. Queridos irmãos, a vida do cristão sem o amor não faz sentido algum. Permita-me dizer aqui que é contradição para o cristão não amar. Cristão que não ama é contradição. Cristão que não perdoa é contradição. Não há possibilidade de nós admitirmos isto. Um cristão que não ama é contraditório àquilo que a palavra de Deus nos mostra. Porque quando você nasceu de novo, o Espírito Santo que nos foi dado, Ele mesmo derramou o amor que há no nosso coração. E o amor que nós devemos manifestar é o amor que nos foi dado. Não é originário em nós mesmos. O nascedouro do amor é o próprio Deus. O amor é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus. Vocês se lembram que na última reunião, quando eu estive presente, eu mostrei que há pelo menos 3 definições claras a respeito de Deus. A primeira, lá em João 4:24, fala-nos que Deus é espírito quanto à sua natureza. Em 1 João 1:5 fala que ele é luz quanto à sua manifestação. E num dos textos que nós lemos, 1 João 4:7, 8, onde está relatado ali, fala-nos que Deus é amor em relação à sua essência. Então a essência divina é o amor. Então quando o amor é derramado em nosso coração, a própria essência de Deus é derramada em nós. Então, o amor, sendo a essência de Deus, consequentemente deve ser a essência do cristianismo, deve ser a essência da vida de cada cristão. Muito significativo isto. Também havia dito para os meus irmãos naquela oportunidade, na primeira reunião, sobre essa direção do Senhor, o amor é a plena evidência que uma pessoa nasceu de novo. Vocês se lembram quando eu peguei 2 textos e coloquei um ao lado do outro? João 5:24, resumindo o texto. Aquele que crê passou da morte para a vida. Aí peguei 1 João 3:14, um dos textos que nós lemos hoje. Resumindo, o texto está dito lá para nós. Aquele que ama passou da morte para a vida. Então você tem 2 expressões e elas só aparecem nesses 2 textos de mais nenhum lugar. Para você passar da morte para a vida, você precisa ter fé. Glória a Deus, tenho fé. Mas a prova real de que você verdadeiramente exerceu essa fé de modo genuíno, então você ama os irmãos. Porque se você não ama, a Bíblia fala que você permanece na morte. Então, é uma moeda que tem numa face fé e na outra face amor. É impossível você ter o valor real e total dessa moeda para você aplicá-la sem essas 2 realidades. Uma pessoa que tem fé, eu creio, nasci de novo, mas não amo o seu irmão, é contraditório. Não existe essa possibilidade do ponto de vista bíblico. Aí eu quero abrir aspas aqui, anotei um trecho aqui, abre aspas, do irmão Otmani quando ele trata desse assunto. Veja o que ele tem a dizer ao nosso coração. Temos que ver isso diante de Deus. O amor aos irmãos é a evidência da fé. Permita-me repetir que não há outra forma de discernir a veracidade ou falsidade da fé de uma pessoa. Consequentemente, precisamos encontrar uma maneira de distinguirmos entre a falsa fé e a fé verdadeira. Como indicado na Bíblia, a maneira de fazer isto não é... A maneira de fazer isso não consiste em examinar a fé, mas observar o amor. Como João nos mostra, isso julgará a fé. Se a fé for real, haverá amor.
A ausência do amor significa a falta da fé. Onde há amor, aí também deve haver fé. Portanto, não se certifique da fé observando a fé. Comprove a fé por meio do amor e então tudo ficará muito claro. Então, é extremamente significativo para nós entendermos isto. Você creu? Glória a Deus. Você nasceu de novo? Glória a Deus. Então, você ama. Você não tem opção, você ama. Você não ama o teu irmão, a tua irmã, porque ela pensa de modo igual a você. Você ama teu irmão e tua irmã, ainda que você não concorde com as realidades que envolvem essas vidas, você ama porque ela tem Cristo dentro dela. Você ama. Ama. É muito significativo isso para nós. Então, a prova real de que verdadeiramente eu nasci de novo, eu amo. E não tem aquela história, eu amo, mas não quero conviver. Eu amo, mas você lá no seu canto e eu aqui no meu canto. Que tipo de amor é esse? Então, a palavra de Deus realmente ela nos espreme em alguns assuntos aqui. Vamos para a primeira epístola de João, capítulo 4. O texto que nós há pouco lemos. Vamos aqui buscar aqui, vamos dizer assim, trazer mais em evidência o pensamento de João, né? Lógico, do Espírito Santo em relação a esse assunto extremamente importante. Estamos vendo agora a prova real do amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, já lidos, mas eu vou ler novamente. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, preste atenção, procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Está claro para nós. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor aos irmãos é a grande prova real de que eu amo a Deus. É o que nós estamos vendo aqui. Qual é a prova contundente que verdadeiramente eu nasci de novo, que eu nasci de Deus, que eu conheço a Deus? Eu amo os meus irmãos. Porque conforme nós lemos aqui, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, qual a evidência que eu nasci de Deus e conheço a Deus? Eu amo a Deus. Primeiramente, eu amo meus irmãos. É a grande prova. Irmãos, isso é muito, muito sério. Para que verdadeiramente uma assembleia possa ter saúde, para que uma assembleia possa gozar de sanidade, ela precisa dessa realidade do amor. O inimigo, muitas vezes, ele coloca, a gente numa situação onde nós ficamos quase que hipnotizados, quase que como que bêbados espiritualmente para não discernirmos algumas coisas. Nós devemos consultar. Você nasceu de novo? Então você é um canal do amor de Deus. Isso não tem opção. Não tem opção. O amor aos irmãos, como eu estou insistindo aqui, a palavra está dizendo, é a grande prova de que eu amo a Deus. Nesse mesmo capítulo, nós não lemos esses versos, vamos ler agora. Versículos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então vejam como João, ele é enfático, ele é preciso nas suas colocações e não há como nós interpretarmos de modo equivocado. Você está dizendo que ama a Deus, mas o teu coração está carregado de peso, de mágoa, de ódio, de falta de perdão com relação ao seu irmão, a Bíblia é que está dizendo aqui, não é mais ninguém. Você é mentiroso. Pois se você não ama seu irmão a quem você vê, como que você irá amar a Deus que você não está vendo? É muito sério isto.
Voltem para 1 João capítulo 2, por favor, só para nós completarmos esse raciocínio aqui e vejam como que João é insistente nesse assunto. 1 João capítulo 2, versículos 9 a 11. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que texto desafiador nós temos diante de nós. A Bíblia fala várias situações. Se eu não amo meu irmão, conforme nós lemos anteriormente, lá em 1 João 3,14, eu permaneço na morte. A Bíblia está dizendo aqui, se eu não amo meu irmão, eu estou em trevas. Então vejam como esse assunto é extremamente sério e importante para nós. É algo que nós precisamos pedir que o Espírito Santo perscrute nossos corações e mostre realmente o que está acontecendo ali. Voltem para 1 João, agora 5,3, para vocês entenderem algo que os mandamentos de Deus não são difíceis, não são penosos. 1 João 5,3, porque ele está colocando o amor que devemos manifestar aos nossos irmãos como um mandamento. Verso 3, então, 1 João 5 diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Sabe por que os nossos mandamentos, os mandamentos de Deus não são penosos para nós? Sabe por quê, Fernando? Aquilo que Ele ordena, Ele capacita. Aquilo que Ele exige de você, Ele dá condições para você cumprir. Ele jamais vai requerer de nós algo que nós jamais poderíamos produzir. O amor não tem um nascedor em nós, o amor é dele, é Ele mesmo em nós. Então, quando Ele ordena, por isso que não é penoso o mandamento. Então, Ele já deu a condição para que nós pudéssemos obedecer. Essa é a grande bênção. O Senhor já derramou sobre nós tudo aquilo que realmente nos conduz à piedade. Vou ler um texto, vocês nem precisam ir lá. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que eu li foi 2 Pedro 1, versículo 3. O que Pedro está dizendo para nós que tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade já nos foram doadas em Cristo Jesus. Ou seja, Ele já nos doou, nos deu, nos proporcionou caminhos para que nós possamos andar em amor. Então não há desculpa para nós. É extremamente significativo essa situação. Então vocês percebem que a prova real de que eu nasci de novo, que eu tenho fé, e passei da morte para a vida, é quando eu amo o meu irmão. Aí o Senhor faz com que nós nos ajuntemos e começamos a andar. E a gente começa a se conhecer. E a gente começa a ver. Aquilo que eu já falei muitas vezes em outras ocasiões, vamos nos conhecer? O grupo maior um pouquinho, né? Não vamos pegar uma van, vamos pegar um ônibus. Vamos para a praia juntos. Vamos para a praia juntos, não é, Mayra? Aí já vai ter a briga, quem vai sentar na frente, vai sentar atrás, um vai querer tocar o violão a viagem inteira, outro quer dormir. Vai chegar lá, um vai querer 6 horas da manhã para a praia, não vai querer lavar a louça. Aí a gente começa a se conhecer. A gente começa a ver quem nós somos. A gente começa a se tocar. Então o Senhor nos ajuntou. O Senhor nos ajuntou. Mas Ele quer que nós nos amemos porque nós carregamos a vida divina em nós. Cristo habita em nós. E quando nós começamos a perceber isso, nós vamos entender o que o Senhor deseja. Amar uns aos outros. Esse é o caminho. Nós amamos porque amamos. Simples assim. Agora vamos avançar um pouco, tomando um outro caminho nessa situação. Certa feita, o Senhor Jesus Cristo foi procurado por um escriba. Um escriba.
aquele que interpretava a lei, escrevia a lei, e o escriba fez uma pergunta muito interessante para o Senhor Jesus. Eu quero que vocês olhem comigo em Marcos capítulo 12. Vejam só que pergunta interessante e que resposta mais interessante ainda o Senhor Jesus deu. Marcos capítulo 12, do versículo 28 a 31. Repetindo, Marcos 12, 28 a 31. Olha que interessante a palavra de Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, e vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então vocês perceberam, o Senhor Jesus, ele foi procurado por esse escriba, e ele perguntou qual é o primeiro, qual é o principal de todos os mandamentos. E o Senhor Jesus responde para ele. E esses mandamentos, os quais o Senhor Jesus se referiu aqui, só para vocês anotarem, Deuteronômio 6, versículo 5 e Levítico 19, verso 18, para anotar, deixa anotadinho aí, para vocês verificarem lá. Então, de acordo com Jesus, segundo a sua perspectiva, esses dois mandamentos, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo, eles, na realidade, resumem toda a lei de Deus. É o que Jesus está mostrando para nós aqui. Quando você ama Deus completamente, plenamente, como aqui foi escrito, e quando você ama seu próximo como a si mesmo, você está cumprindo os 10 mandamentos. Este é o raciocínio que Jesus está levantando aqui. Agora vamos entender um pouco melhor este assunto aqui. Quando o Senhor Jesus, afirma, quando ele diz essas palavras, o que o Senhor Jesus está fazendo? Ele pegou os 10 mandamentos e dividiu em 2 grupos. Exatamente isso que ele fez. Porque ele resumiu todos aqueles mandamentos em 2, não foi isso? Então ele pegou aqueles 10 mandamentos e dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo é composto de 4 mandamentos. Daqui a pouco nós vamos ver quais são esses mandamentos. Então, nesse primeiro grupo, na realidade, o que nós vamos verificar aqui? Esses 4 primeiros mandamentos falam do quê? Falam do relacionamento do homem para com Deus. Então vamos lá, o primeiro grupo, composto de 4 mandamentos. E nesse primeiro grupo, nesses primeiros 4 mandamentos, o que nós temos ali fala a respeito do relacionamento do homem para com Deus. E os 6 últimos mandamentos, segundo o grupo, nos falam do quê? Falam do relacionamento do homem para com o seu próximo. Não preciso ir lá, mas anotem, depois vocês vão verificar. Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, vocês têm toda a descrição do que está sendo dito aqui. Êxodo 20, do versículo 1 a 17. Então, quando nós olhamos para os 4 primeiros mandamentos, nós temos lá, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo mandamento que vai aparecer lá na lei é o seguinte, não terás outros deuses. Dentro desse mesmo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante aos céus, nem aquilo que está embaixo na terra, nem semelhante às águas, nem debaixo da terra. Ou seja, o segundo mandamento nós temos, não fará outros deuses e não fará imagem de escultura. O terceiro mandamento está lá, assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus de modo vão. E o quarto mandamento é lembrarás do dia do Senhor ou dia do sábado para o santificar. São os 4 mandamentos. É o relacionamento do homem para com Deus. Então, o raciocínio de Jesus é, quando você ama verdadeiramente Deus de modo completo,
Então você nunca fará deuses, nunca seguirá deuses, nunca fará imagem de escultura, você jamais tomará o nome de Deus de maneira vã, e você cumprirá, santificará o dia do Senhor. Esse é o raciocínio de Jesus. Mas aí ele vai para o segundo grupo, composto daqueles 6 últimos mandamentos, e começa a mostrar o seguinte: qual é o 5º mandamento então? Honra teu pai e tua mãe, para que vá bem e viva muito tempo na terra que eu te dei. Esse é o 5º mandamento. Aí o 6º mandamento é: não matarás. Depois o 7º, não adulterarás. O 8º, não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Lembre-se que Jesus pegou esses 6 mandamentos e transformou em apenas um único só: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o raciocínio de Jesus? O raciocínio dele é o seguinte: que quando você ama o teu próximo, então você vai respeitar seu pai e sua mãe. Quando você ama o teu próximo, você vai respeitar a vida alheia, você não irá matar. Quando você ama o teu próximo, você vai respeitar a honra alheia, porque você não vai adulterar. Quando você ama o teu próximo, você vai respeitar os bens alheios, porque você não irá furtar. E quando você ama o teu próximo, você jamais irá difamar a vida alheia. Não dirás aqui falso testemunho. E por fim, quando você ama o teu próximo, o que vai acontecer? Você jamais irá cobiçar absolutamente nada de ninguém. Então vocês perceberam? Jesus dividiu os 10 mandamentos em 2 grupos: amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo a si mesmo. Essa é a beleza. Então Jesus está colocando esse pensamento para que ele escreva. Então, diante desse raciocínio, espero que vocês estejam comigo, diante desse raciocínio, o que nós podemos dizer? Que o amor é o cumprimento da lei. Vamos ver a Bíblia? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Do versículo 8 a 10, nós temos exatamente isso que acabei de dizer. O amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, do versículo 8 a 10. Olha que texto lindo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo se resume assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que nós falamos há pouco está relatado aqui. Então, o Senhor Jesus pegou aqueles 10 mandamentos, dividiu em 2 grupos, vimos já, e mostramos agora exatamente qual é o cumprimento da lei. É o amor. Mas, olha só, como nós lemos lá em João 13:34, lá diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. Jesus está falando de um novo mandamento para nós. Assim como eu vos amei, vocês devem amar ao próximo. A pergunta é: que mandamento é este? Que mandamento é este? Que mandamento novo é este? O que há de diferente nesse mandamento que o Senhor Jesus está estabelecendo para nós? Essa é a pergunta que devemos fazer agora. O Senhor, Ele está propondo algo muito mais elevado para nós agora. Muito mais superior do que simplesmente amar o próximo como a nós mesmos. Porque quando eu amo o próximo como a mim mesmo, há um limite da manifestação desse amor. E eu sou o próprio limite. Mas o Senhor Jesus está promovendo algo muito mais elevado do que isto para nós nesse momento. O novo mandamento eleva o nosso amor
transporta o nosso amor para as alturas, vai muito mais além do que nós amarmos a nós mesmos. Sabe por quê? Ele é sacrificial. Vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 16. Aí vocês vão entender o porquê desse novo mandamento. 1 João 3, verso 16. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então vocês começam a perceber por que esse novo mandamento. Porque o Senhor Jesus está mostrando-nos isto, porque é algo extremamente mais elevado, muito mais superior daquilo que nós estamos vendo até o momento. Porque este amor tem uma conotação sacrificial. A base do novo mandamento está no glorioso fato que o Senhor Jesus Cristo nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Essa é a base do amor que Jesus propõe para nós. Ele nos amou e se entregou por nós. Peguem, por favor, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E aqui nós vamos ler versículo 2. Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha que texto precioso nós temos diante dos nossos olhos. Andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por que não está invertido aqui? Ele se entregou e nos amou. Mas está, primeiramente, amou e se entregou. Quando o Senhor Jesus viu Vladimir, ele viu Vladimir como ele me viu, na sujeira do nosso pecado, na imundícia, na lama do nosso pecado. Então, ele poderia, antes de nos amar, nos transformar, nos deixar melhores, para que então pudesse manifestar um amor. Mas ele não faz isso. Ele nos ama na nossa sujeira, na nossa imundícia, no nosso pecado, na nossa rebeldia, na nossa inimizade contra Deus. Ele nos ama. Por isso ele nos amou e se entregou. Isso não é amor sacrificial? É amor sacrificial. Então ele não nos deixa melhores, mais adequados para que ele possa então nos amar. Nós somos tão diferentes, não é verdade? Nós queremos amar o amável. Nós queremos amar aquelas pessoas que pensam conforme nós pensamos. Nós queremos amar as pessoas que, de fato, não fazem mal para nós. Queremos amar aqueles irmãos que falam a mesma linguagem que nós falamos. Que terrível mal é este para nós. Mas o amor, ele é sacrificial. Ele é sacrificial. Então, a Bíblia está nos mostrando que ele nos amou e se entregou por nós. Essa é a grande beleza que nós temos diante dos nossos olhos. O amor, ele é sacrificial. É a base do novo mandamento. A base é esse tão majestoso, tão maravilhoso fato que Cristo nos amou e se entregou por nós. Por nos amar de modo infinito, eterno, o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Morreu naquela cruz. Ele não pensou em si mesmo. O Senhor Jesus, ele nos amou muito mais do que a si mesmo, correto? Ele foi além dele. O Senhor Jesus, ele verdadeiramente nos amou muito mais do que ele amou a ele mesmo. Isso é o novo mandamento. É o amor sacrificial. Então vocês percebem que era mais fácil viver sob a lei. Porque havia um limite, mas agora o amor é ilimitado. O amor, ele não tem mais fronteiras que precisam ser derrubadas, porque elas foram derrubadas pela obra de Cristo naquela cruz. Queridos irmãos, devemos amar o próximo mais do que amamos a nós mesmos.
É o que a Bíblia está falando. Esta é a essência do novo mandamento. É o amor sacrificial. Como é bom andar com aqueles que pensam igual a gente. Por que o Senhor nos ajuntou? Exatamente porque Ele quer que o exercício do amor seja uma realidade. A igreja ela não será conhecida por nenhuma outra realidade que não seja o próprio amor do Senhor manifestado em nós. Mas quando nós nos olhamos, quando nós nos contemplamos, quando nós nos miramos do espelho, nós vemos o quão distantes estamos diante dessa realidade. O quão voltados para nós mesmos temos sido. Como que o Senhor precisa nos ajudar. Dos mais velhos que estão aqui aos mais novos. As crianças, os jovens, conforme eu disse naquele encontro anterior, sabe? Que muitas vezes, quando nós não queremos que uma pessoa se aproxime de nós, nós lacramos as pessoas, não é isso que nós lacramos. E nós não sabemos o mal que nós estamos fazendo, primeiramente a nós mesmos, àquela pessoa. E um testemunho que tem manchado o nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos que o Senhor nos ajude nesse assunto do amor. Então, o que eu queria nesta manhã, de fato, é trazer essa compreensão do significado do novo mandamento vos dou. É um amor plenamente sacrificial. Ele, o Senhor Jesus, nos amou muito mais do que a Ele mesmo. A essência do novo mandamento é exatamente esta: amarmos aos irmãos, darmos a vida pelos nossos irmãos. Se a gente fosse considerar, pegar um outro texto a respeito do amor do nosso amado Senhor Jesus, lá em João 13:1, vocês se lembram que está escrito lá? Tendo amado os seus, amou-os até ao fim. Até o fim. Ele não recuou. O Senhor Jesus não deu um passo atrás. Ele não contemplou absolutamente nada, a não ser o desejo único de dar a sua vida por cada um de nós. Ele nos amou até o fim. Quando éramos indignos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou até ao fim. O amor é a maior necessidade do povo de Deus neste tempo do fim. As assembleias estão adoecidas porque falta amor. E não foi porque não foi derramado o amor pelo Espírito Santo. É porque nós estamos enrijecidos diante de nós mesmos. Nos fechamos. E nós não conseguimos nem manifestar esse amor, nem receber esse amor. O Senhor deseja que isso seja mudado em nós. Um outro texto em João 15, verso 13, lá está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Eu sempre fiquei pensando nesse texto. Sempre fiquei considerando. Por quê? Porque Ele deu a vida por nós quando nós éramos inimigos de Deus. Ele deu a sua vida por nós. Ele não se poupou. Ele desceu da sua glória e deixou o seu trono de glória e veio a este mundo. Ele se esvaziou, Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Tudo isso por amor. Por amor. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o teu amado Senhor. Esse é aquele Senhor que não pensou nele mesmo. Ele foi às últimas consequências. Quando nós éramos inimigos, Ele nos chama de amigos.
há um texto que sempre bateu forte no meu coração, eu apenas vou fazer a menção e vou ler na sequência. Esse texto está em Zacarias, capítulo 13, no versículo 6. Vejam só a leitura desse profeta menor em respeito ao Senhor Jesus Cristo. Zacarias 13, 6. Se alguém lhe disser, que feridas são estas em suas mãos? Ele responderá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Esse é o teu Senhor Jesus. Nós éramos inimigos, mas Ele sempre nos tratou como? Como que nós vamos compreender um Senhor como esse, Murilo? Como? Que Senhor é esse? São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Paulo, que Senhor é esse? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. Quão difícil para nós, tão centrados em nós mesmos, esta realidade. Como o Senhor precisa ganhar o nosso coração, queridos irmãos. Como precisa mudar isso. Abram comigo em Romanos capítulo 8. Ainda dentro dessa perspectiva, de olharmos ou considerarmos o amor do Senhor Jesus por nós. Romanos capítulo 8, quando Paulo está fazendo uma descrição clara do pleno e magnífico amor manifestado por Deus em Cristo, ele diz isso a partir do versículo 35, Romanos 8, 35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala-nos do infinito e eterno amor de Deus por nós. E é exatamente com esse tipo de amor que nós devemos amar o próximo, amar os nossos irmãos. E o nosso amor jamais poderá ser seletivo, porque se ele é seletivo, ele não é celestial. Cristão que não ama é contradição. Cristão que não perdoa é contradição. Não é aceitável isso, biblicamente falando, como nós mostramos para vocês. Amados irmãos, Ele deu a sua vida por nós naquela cruz, quando nós éramos inimigos, como já falei. Ele suportou escárnios, quando Ele foi levado ao matadouro, à cruz. Ele suportou todos os flagelos que foram desferidos sobre Ele. Por quê? Por amor a você. Por amor a você. Ele sofreu o abandono do Pai, por amor a você. Para que você jamais fosse abandonado. Ele foi abandonado. Para que você pudesse, de fato, olhar para Deus e chamá-lo Papai. Jesus foi as últimas consequências por amor a você. Ele sofreu tudo isso para que ele pudesse manifestar o seu amor. E é deste modo que nós devemos amar os nossos irmãos. Agora, permitam-me dizer algo importante, destacar algo importante. Claramente, nós estamos aqui com a ciência desse fato que eu vou dizer. A morte de Cristo foi vicária. E ninguém nesse universo, nem todos os habitantes desse universo, poderiam morrer vicariamente. Ninguém poderia. Porque essa morte ela é exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós poderia provar esse tipo de morte, vicariamente falando. Mas nós devemos amar nosso próximo, considerando-o sempre superior a nós mesmos. Vamos pegar dois textos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2,
versículos 3 e 4, mostra-nos claramente como, de fato, devemos amar o nosso próximo. Filipenses 2, versos 3 e 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vocês percebem que nós saímos de cena? O que é cristianismo? É sair de cena e colocar Cristo e os irmãos na sua frente. É Cristo governando a nossa vida. O Senhor Jesus fala assim: você quer ser o primeiro da fila? Vai para o fundo. Você quer ser o mais importante? Seja o que sirva. Então você percebe que Jesus vai na contramão de tudo aquilo que o pecado estabeleceu na sua humanidade. Então o Senhor Jesus quer verdadeiramente que nós sejamos aqueles que consideram os outros superiores a nós mesmos. Isso é amor. É quando você sai de cena. Você vive pelos interesses do outro. Para nós isso é impossível. Mas pela vida de Cristo que em nós está, isso se torna viável para nós. Um outro texto, Romanos, capítulo 12. Veja como a palavra insiste nesse assunto para nós. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Vou pegar o versículo 9 porque ele pode nos ajudar dentro do contexto do que estamos falando do amor. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Agora sim, versículo 10, em destaque. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, dá o lugar. Considere. Deixa ele na frente, deixa ele ter a primazia, deixa ele ter a preeminência. Essa é a realidade. Então, vicariamente, vocês perceberam, é impossível que nós possamos ofertar esse tipo de amor. Mas nós podemos considerar o outro superior a nós mesmos. Nós podemos amar cordialmente. E aí, o que nós vamos ter? Uma grande, maravilhosa colheita de todo esse tipo de amor. O amor sacrificial. Vocês se lembram de João 13, 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Agora vocês entendem o novo. O novo é o amor sacrificial. É o amor que quando nós nos despojamos de nós mesmos, de todos os nossos interesses, e focamos nos interesses dos nossos irmãos. Isso está longe de nós. Mas isso é uma realidade que o Senhor deseja para nós. Creio, queridos irmãos, que a igreja do Senhor irá impactar a sociedade onde ela está vivendo, quando esta realidade do amor entre os irmãos for demonstrada. Demonstrada na prática, não amar de palavras, mas amar de um modo prático. Deixa-me repetir o que eu falei naquela ocasião. O amor entre os irmãos é a característica principal, a fundamental de uma assembleia madura e saudável. É o amor. Onde não há amor, a assembleia, conforme já disse anteriormente, é uma assembleia que encontra-se enferma e que precisa dos cuidados do Senhor. Somente o genuíno amor, somente o genuíno e puro amor entre os irmãos tem o poder de expulsar de uma assembleia várias coisas, a hipocrisia, a competição, as críticas, as maledicências, as contendas. O amor tem o poder de expulsar todas essas realidades que maculam a assembleia, que adoecem o povo de Deus. É o amor. Amor é quando você sai de você mesmo. Amor é quando você olha para o outro e o considera superior. É quando você olha para a face de cada irmão e você vê Cristo. Eu vejo Cristo. Em cada um, Cristo. Cristo. O que importa é isso.
São irmãos que têm tantas falhas, eu tenho muitas falhas, irmãs que têm tantas falhas, mas são irmãos, somos irmãos. E devemos amar, cuidar um do outro. Esse é o grande testemunho que lá fora é necessário ser dado. O avivamento, queridos irmãos, o avivamento, ele não virá sem que haja um batismo de amor sobre a igreja, que encontra-se tão distante dessa realidade, porque nós vivemos dentro da realidade self, nós mesmos. Mas o amor é a maior necessidade do povo de Deus nesse tempo do fim. Nós precisamos de um batismo do amor. O amor já foi derramado pelo Espírito, conforme diz a palavra. Já foi. Mas ele precisa fluir de nós. Nós precisamos nos desvestir de nós mesmos, dos nossos interesses próprios, e viver para a glória do Senhor. O que é o novo nascimento? Eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Isso diz 2 Coríntios 5, versículos, pode ler do 14 ao 17. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. O amor é essa realidade tão necessária para o povo de Deus nesse tempo do fim. Deixe-me citar um grande teólogo do século XX, teólogo e filósofo, historiador e apologeta chamado Francis Schaeffer. Ele disse o seguinte: a maior necessidade do povo de Deus é que ele viva uma vida de demonstração. Aí ele completa dizendo o seguinte, que o amor é a apologética final do povo de Deus. O que é apologética? Defesa da fé. O que é fazer apologia? É você defender a fé. Ele fala então que a apologética final do povo de Deus chama-se amor. Não há outra. Irmãos, se nós queremos ser conhecidos como os discípulos de Jesus, nós não seremos conhecidos pela ortodoxia, pelas nossas reuniões, pelo discernimento espiritual, não seremos conhecidos pelas boas obras, mas seremos conhecidos como seguidores do Senhor quando nós nos amarmos, quando haver amor entre os irmãos. Isto é o grande sinal testificador da sociedade. O mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Que nós façamos do nosso café familiar, do nosso almoço familiar, aquele ambiente onde nós possamos falar bem do próximo. Essa é a situação. Que o Senhor aprisione nossas línguas de qualquer tentativa de emitirmos palavras que desagradem o coração dele. Então nós não seremos conhecidos, irmãos, por ortodoxia correta, reunião perfeita, discernimento espiritual, nada disso. Amor. Agora, isso tudo está na esfera da nossa realidade. Talvez um outro irmão, a gente pela sequência, os outros irmãos podem vir aqui e falar assim, agora, como esse amor praticamente pode ser demonstrado lá fora? Nós temos uma sociedade, se nós estamos falando de uma igreja adoecida, nós temos uma sociedade tremendamente adoecida, que ela perdeu completamente a sua identidade. E as pessoas estão completamente perdidas, andando no seu pecado. Como que nós vamos amar esse povo? Falar, Jesus te ama? Só isso? Você abraçar uma pessoa que não merece ser abraçado, segundo os teus padrões? Você andar com aquela pessoa, estar perto dela, sendo que você não concorda com nada com o que ela faz, mas você está ali fielmente, mas manifestando o amor que está ali dentro. Então, esta é uma outra característica do amor. O amor lá fora. Mas se nós não formos curados aqui dentro, como é que vamos manifestar esse amor lá fora? Então, nós precisamos ser tratados. Os 4 movimentos do amor de Deus. Vou colocar nessa esfera aqui. Primeiro, o movimento é o vertical, porque nós só podemos amar porque fomos amados. Aí nós podemos amar a Deus. Segundo movimento de amor, aí são horizontais os outros 3. É o amor à família, amor cônjuges, filhos. Terceiro movimento, amor entre os irmãos. Quarto movimento,
amor aos perdidos. É isso que nós precisamos de entender também. Como que nós vamos ver isso? Como vamos lidar com isso? Então esse é o grande desafio que você e eu temos diante de nós. Então nós seremos conhecidos como seguidores, como discípulos do Senhor pelo amor. Quero concluir dizendo que a evidência máxima de que nós somos nascidos de Deus e discípulos do Senhor Jesus Cristo é o amor ao próximo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, amai uns aos outros. Que cada um aqui presente, a partir de mim, possamos todos considerar esta palavra com seriedade em nosso coração. Sou um discípulo de Jesus? Sou um discípulo de Jesus? Tenho amado o meu irmão? Essa resposta você tem no seu coração. Que o Senhor nos socorra, irmãos. Vamos orar. Amado Cordeiro de Deus, amado Cordeiro de Deus, por tua bondade, ajuda-nos a expressar a tua natureza de amor. Quebra a dureza do nosso coração, para que dele flua o teu glorioso e doce amor, por onde quer que possamos ir. No teu santo e precioso nome nós oramos, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém, Senhor. Amém.